Olá pessoal, como vai? Mais um vídeo por aqui, como eu disse no vídeo anterior, né? Dando continuidade às grandezas proporcionais. Hoje eu vou trazer novamente o conceito de proporção e vamos ver grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Vamos perceber quando que isso ocorre dentro da noção de proporcionalidade. Então, como eu disse, né? Vamos trabalhar proporção, grandezas proporcionais, que são grandezas diretamente proporcionais, que eu chamo de GDP, e grandezas inversamente proporcionais, que eu chamo GIP. No final do vídeo, né, assista até o final, tem algumas atividades sugeridas. Espero que respondam, né, e deixe aí os resultados no comentário, se conseguiram. Vamos para o vídeo. No outro vídeo eu já trouxe a definição de proporção, né, como eu disse. E definição de proporção nada mais é do que uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Ou seja, é uma equação que mostra que duas razões são equivalentes. Por exemplo, se temos duas razões, A e B, A sobre B e C sobre D, para ser uma proporção, ela tem de formar, para ser uma proporção, ela tem de formar o seguinte, que o produto dos extremos, A vezes D, tem de ser igual, essa é a regra fundamental da proporção, os produtos dos extremos ao produto dos extremos, que é B vezes C. B e C são coeficientes, né, aleatórios que podem parecer qualquer valores aí, tanto A quanto D, quanto B vezes C. Só que a multiplicação do primeiro membro tem que ser igual ao produto do segundo, senão não é uma proporção. Vamos para um exemplo bem prático e que requer um certo raciocínio. Por exemplo, Ana está organizando uma festa de aniversário e quer preparar limonada para os convidados. Ela sabe que para cada 3 copos de água, deve usar um copo de suco de limão para a limonada ficar saborosa. Se Ana quiser preparar 24 copos de limonada, quantos copos de água e quantos copos de suco de limão ela deve usar? Então, é uma ilustração da Ana e vamos para a solução. Primeiro, né, determinar a proporção e calcular quantas porções são necessárias para 24 copos de limonada. O problema nos traz o seguinte: a proporção é de 3 copos de água para um copo de suco de limão. Então, isso não é a limonada, é um copo de suco de limão misturado em 3 copos de água, ou seja, essa mistura vai totalizar em 4 copos de limonada. Então, essa noção a gente tem de ter. Lógico, se o problema traz para 24 copos de limonada, então é bem simples a proporcionalidade. 24 dividido para 4, né? Que esse 4 é a mistura entre água e o suco de limão. Então, quantas porções de limão eu terei aqui, né? Ou essa porção de mistura que eu vou ter aqui para o suco de limão aqui dentro, em cima. Faz, como eu já dissemos, a regra fundamental, né? Onde 4 vezes x vai ser igual a 24 vezes 1, que dá 24, e dividido 24 para 4, porque como tem aqui um lado multiplicando, passa-se o outro dividindo, né? E aí pelo princípio de equivalência, é só dividir para 4. Então, 24 dividido para 4, aqui vai dar 1, e 24 para 4 dá 6. Então, eu tenho 6 porções, né, de suco aqui. Aí, com essas 6 porções, a gente vai calcular a quantidade de água, que nada mais é do que um copo de suco de limão para 3 de água é igual a 6 porções para x, né, que a gente vai encontrar o número de água. Aqui a gente pode usar a mesma regra, mas como são razões equivalentes, a gente percebe que foi multiplicado por 6 aqui. Então é só multiplicar por 6 que vai dar 18. Aplicaremos agora a regra fundamental para comprová-lo. 1 vezes x vai ser igual a 3 vezes 6, ou seja, 18. Resposta. Para preparar 24 copos de limonada, Ana deve usar 18 copos de água e 6 copos de suco de limão, né?
A prova real, para a galera aí entender, o problema diz que é 1 copo de limão para 3 copos de água. Se a gente pega a proporção, fica assim, ó, 6 copos de limões para 18 de água. Simplificando, vou simplificar logo por 6. Né? 6 dividido para 6 dá 1, e 18 dividido para 6 dá 3, ou seja, a resposta que a gente encontra, ou que a gente encontrou, né, realmente equivale à proporcionalidade do problema. Então é esta a resposta. 18 copos de água e 6 copos de suco de limão. Grandezas proporcionais, né? Duas grandezas são proporcionais, são diretamente proporcionais quando o aumento ou a diminuição de uma delas causa o aumento ou a diminuição na mesma proporção da outra. Em outras palavras, se x e y são grandezas diretamente proporcionais, então existe uma constante Q tal que y vai ser igual a k vezes x. Ou, né, x vai ser igual a k dividido a y dividido para k. Então, você tem uma relação de multiplicação, né? Eu posso encontrar o x dessa forma também, y dividido para k, porque como está multiplicando, passa dividindo. Vamos ver uma aplicação prática, no concreto aí. Por exemplo, essa imagem aqui que é uma feira, né? Os produtos da feira e os preços são diretamente proporcionais. Preço de maçãs, está aqui, ó. Imagine que você está comprando maçãs em uma feira. O preço das maçãs é de R$ 5,00 o quilograma, que está longe de ser, né? Hoje são R$ 12,00, R$ 10,00. Alguns lugares mais baratinho está R$ 9,00. Mas aqui eu trouxe como exemplo R$ 5,00. Vamos ver como o preço total, Y, é diretamente proporcional à quantidade de maçã X comprada. Determinação da constante da proporcionalidade, é a primeira coisa que se faz, tá? O preço por quilograma, aí a gente vai perceber, o preço do quilograma é R$ 5,00. Então a constante de proporcionalidade K é 5, ou seja, o K vale 5. A expressão matemática que dá isto é Y, que é o preço, igual a 5, que é a constante, vezes X, que é o quilo, a quantidade de quilo de maçã. Observações. Quando a quantidade de maçã X dobra, o preço total Y também dobra. Se a quantidade de maçã X triplica, o preço total Y também triplica. Supondo que uma pessoa comprou 3 kg de maçãs. 3 kg de maçãs. Então, como a expressão é 5 vezes x, e o x é o quilo, então fica assim, 5 vezes 3 vai dar R$ 15,00. Top, né? Lógico que eu digo que é só ilustrativo o valor do quilo da maçã, tá? Atualmente, hoje, está bem mais caro. Não sei na sua cidade, na minha aqui, Altamira do Pará, está a R$ 10,00 a maçã pequena e R$ 19,00 a maçã tipo argentina. Definição de grandeza inversamente proporcional. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma causa a diminuição da outra na mesma proporção, e vice-versa. Em outras palavras, se x e y são grandezas inversamente proporcionais, então existe uma constante k tal que x vezes y é igual a k. Ou, como já disse, nesse caso aqui, y, se x está multiplicando, passa dividindo, é igual a k dividido para x. Vamos... aqui tem uma ilustração de carro de corrida, né? Porque a velocidade média e o tempo são inversamente proporcionais. Quando aumenta a velocidade, diminui-se o tempo. Um exemplo aqui, ó, velocidade e tempo de viagem, né? Imagine que você precisa viajar uma distância fixa, quilômetro. Vamos ver como a velocidade média e o tempo de viagem são inversamente proporcionais. Determinação da constante da proporcionalidade. Nesse caso,
A constante k é a distância total a ser percorrida, que é 120 km. Então, o kzinho aqui é igual a 120 km. E a expressão matemática é velocidade vezes o tempo igual a 120. A gente aprendeu nas razões especiais que a velocidade média é igual à distância dividido pelo tempo. Nesse caso, é o mesmo. V é igual a 120 dividido pelo t. E a gente vai ver uns exemplos parecidos com isso aí. Onde V é a velocidade média e k km por hora é o tempo de viagem em horas. Vamos ver aqui. Cálculo. Se você viajar a uma velocidade média de 60 km por hora, né, qual é a velocidade média que você está andando? Qual o tempo, na verdade, qual o tempo que você está gastando nessa viagem? A expressão é essa. 60 vezes t, que é v, né? V, velocidade vezes t é igual a 120. Está multiplicando, passa dividindo, né? Tempo é igual a 2 horas. Pela expressão que eu coloquei, 120 dividido pelo tempo, ficaria assim. Aí, nesse caso, V ficaria 60. Aí é só multiplicar t vezes 60 e passar dividindo 120 por 60, que vai dar, cortando 0, 12 para 6, 2 horas. E se você viajar a uma velocidade média de 40 km por hora? Nesse caso, já diminuiu a velocidade média. Mesma expressão, V vezes t é igual a 120, ou seja, está multiplicando 40, passa dividindo, corta o 0, 12 para 4, 3 horas. E se fosse 30 km por hora? Mesma expressão, V vezes t é igual a 120. 30 está multiplicando, passa dividindo, corta o 0, 12 dividido para 3, 4. Observe o que está acontecendo, né? Quanto menor a velocidade, maior o tempo. Então, inversamente proporcional. Quando uma diminui, a outra aumenta. Observações. Quando a velocidade média dobra, o tempo de viagem é reduzido pela metade. Por isso que é inverso. E se a velocidade média é reduzida a 1/3, o tempo de viagem triplica. Entendeu? Chama-se inverso em virtude disso. Uma reduziu, a outra aumentou. Aqui tem algumas atividades sugeridas, né? Como eu disse no início do vídeo. Primeiro, determine se as grandezas abaixo são diretamente proporcionais, GDP, ou inversamente proporcionais, GIP. Então, letra A é só para identificar se é GDP ou IP. Leia corretamente e identifique. Se quiser, deixe no comentário que eu digo se está correto ou não. Em cada item, verifique se as grandezas são proporcionais entre si. Aqui, novamente, né? Vocês vão perceber aplicando o conceito fundamental que eu coloquei, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E aí vocês verificam. Se for igual, né? Se isso aqui, ó, A vezes D, for igual a B vezes C, é proporção. Se um lado for diferente do outro, já afirme, não é. E aqui na 3, diz assim, calcule o valor de x nos itens, sabendo que A e B são grandezas diretamente proporcionais e C e D são inversamente proporcionais. Então, já estão dizendo quem é inverso e quem é direto. Fica fácil. Aqui tem um valor coberto, mas ele é 54, para quando for fazer a conta aí. Deixe o like se gostaram, né? Acione o sininho, inscreva-se no canal e compartilhe, caso goste do conteúdo. No próximo vídeo a gente vai trazer regra de 3 simples com aplicação em regra de grandezas ou regra de sociedades, tá? Que é um problema que cai bastante até em concurso. Até a próxima.